Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é 19 de outubro de 2020, segunda-feira, faltam de 18 minutos para 1 da manhã. Esse é o horário mais apropriado, porque eu escolhi por causa do silêncio. Geralmente durante o dia o barulho é intenso, os ruídos são maiores, mais frequentes, e isso atrapalha o nosso vídeo, a nossa filmagem, né? Antes de tudo eu quero mandar um abraço e um agradecimento especial para o irmão do canal Cineasta. O irmãozinho ficou preocupado porque outro dia eu fiz iniciei um vídeo sem camisa, descamisado. Depois eu mesmo vi que não era bem legal, né? Não ficava muito de acordo. E esse conselho do irmão cineasta, do canal Cineasta, lembrando que eu me inscrevi no seu canal, e serviu para aumentar ainda mais a minha prudência. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. E sempre que eu ver alguma coisa que acho que está errado, desconexo, pode me advertir que eu aceito. Bom, eu queria falar sobre a prudência. Uma das coisas que Jesus nos recomendou a todos nós foi que, antes de tudo, fôssemos prudentes e simples. Prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tanto assim, pela sua simplicidade, Deus escolheu o pássaro, uma pomba branquíssima, para representar o seu Espírito Santo, exatamente no dia em que Jesus foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão. O Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus, e dos céus se ouviu uma voz. Não sei se aquela voz só foi ouvida por Jesus e por João, ou se foi ouvida pela multidão. Só sei que a voz disse lá dos céus: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é muito bom, não é? Quando a gente tem um filho no qual a gente se compraz, sente-se feliz, agradecido a Deus por ter um filho ou uma filha dessa natureza. É bom a gente dizer: nesse meu filho, eu me comprazo no meu filho, eu me comprazo na minha filha. Porque na época de hoje, irmãos e irmãs, a gente criar um filho, uma filha em geral, em meio a essa rebeldia juvenil, é meio difícil, muito difícil, principalmente com esse avanço tecnológico, essa internet, celulares que está ao alcance da mão de qualquer um, até crianças de 4, 5, 6 anos em diante, fica de posse de um celular acessando a internet. E com os jovens adolescentes, ainda é um tanto pior. A preocupação é maior, porque ali naquele aparelhinho
Você pode acessar o que você quiser, de bom, de ruim, de educado, de não educado, entendeu? Moral, amoral, imoral, tudo aparece naquele aparelhinho que se chama celular. Não é verdade? Nesse aparelhinho aqui, ó, você pode acessar, ver tudo o que você quiser, falar com a pessoa do outro lado do mundo, como se estivesse diante de ti. E por isso que eu digo, este é o mundo, o universo em suas mãos. E os nossos filhos, junto com outros da mesma idade, juntam-se em grupos para acessar coisas até que são proibidas. E falo não só dos católicos, não. Falo dos crentes em geral, dos nossos filhos crentes, nossos irmãos crentes, que acontece até no meio dos adultos, daqueles que já têm consciência do que faz. Eles têm esse segredinho guardado. E, aliás, quem não tem um segredo guardado, não é? Que nunca contou para ninguém. Mas, então, voltando atrás, o nosso medo, receio de criar nossos filhos com uma boa educação espiritual, voltada para o Espírito de Deus, para as ordens de Deus, é muito difícil, né? Porque a liberdade está aí, ao alcance de todos. Essa liberdade de expressão, como vem dizendo, qualquer um pode chegar na internet, no YouTube, e falar o que quiser. Não tem liberdade de expressão, mas também é bom a gente ser prudente, como Jesus mandou. Saber o que vai dizer, o que vai falar, que assunto vai comentar. Porque, na verdade, ultimamente eu vi um canal aí de um youtuber, uma jovem, de boca suja. Deixa-me lembrar o nome do canal, qual foi. Bem, eu não estou exatamente me lembrado do nome exato do canal, mas fala em sexo. Não sei se é Amor e Sexo ou é Canal do Sexo do Amor. Eu só sei que é uma jovem, cabelos compridos, bonita, que tem a boca suja. Boca suja que eu falo é que ela não atenua as palavras que vai dizer, entendeu? Não usa as palavras falando de sexo, ela não usa aquelas palavras amenas ou palavras científicas que definem os órgãos sexuais das pessoas. Ela fala de uma linguagem explícita, uma linguagem chula, uma linguagem que repelente, sem pregas na língua, sem papas na língua. E de forma que uma pessoa de vergonha, uma pessoa honrada de vergonha, sente-se até mal em ver e ouvir essa moça fazer um discernimento entre um casal que se ama e o que deve ou não deve fazer na cama, os dois juntos, na hora do sexo. Ela fala, dá uma explicação muito incoerente, muito aberta, muito desleixada, muito desavergonhada, de linguagem suja, imprópria para maiores de 18 anos, para menores de 15 e para menores. Eu me pergunto, como é que o youtuber permite uma coisa dessa? Não sei. Eu não sei dizer.
Eu só sei que quando eu me lembrar do nome exato desse canal, eu vou falar para vocês. Mas é uma coisa degradante, nojenta, imunda, que não deve ser acessado por pessoas de vergonha, não. Famílias honradas não acessam esse canal. Entendeu? Então o medo que faz é esse, as nossas crianças, os nossos filhos, acessar esse tipo de canal junto com outros grupinhos que não pensam como nós adultos. Não é verdade? Ali eles se reúnem, às vezes tem até rapazes com moças juntos e faz esse tipo de observação na internet. Ou então moças juntas, rapazes juntos. E é temerário saber que nós temos essas ferramentas, né, às mãos, sem a menor restrição. Então, o medo que faz de criar os nossos filhos educadamente no Espírito de Deus é isso. Se bem que, por outro lado, a internet é um meio de comunicação excelente, né? É muito útil para as pessoas. É como eu disse, ela representa aquela árvore de frutos proibidos do Jardim do Éden, que Deus disse, prove de todo tipo de fruto que tem aqui, mas não prove desse aqui, que no dia que você provar, você vai morrer. Então, ali está aquela árvorezinha em forma de celular. Os frutos que eu digo são os acessos que as pessoas fazem para assistir ou ver, pesquisar qualquer coisa que esteja no seu interesse ou fora dele. Então, esse é o veneno, é a matéria que a pessoa quer ver naquele momento, ou na presença de outras pessoas ou a sós. Então, para mim, esse celular é uma espécie de árvore de fruto do bem e do mal. Se você tocar para o bem, tudo bem. É melhor não tocar. Como a Eva fez no Éden, tocando naquele fruto. E o que aconteceu? O que nós vemos hoje, ó, cabelos brancos, pele enrugada, né, desdentados, cansado, por causa do pecado, da desobediência. Vocês podem até estar dizendo, puxa, ele está falando uma coisa tão incoerente, por que ele está falando isso? Mas não é incoerência não. É a verdade verdadeira. Talvez eu não esteja me expressando convenientemente como vocês gostariam, com palavras rebuscadas, palavras difíceis, não. O meu vocabulário é simples, é claro, para que todos vocês entendam o que eu quero dizer. Mas vamos pedir a Deus que abençoe os nossos jovens, né? Eles usem seus celulares para o bem, para o seu próprio bem, tanto material como espiritual. Então, aí eu volto a falar sobre a prudência. Nós falamos que nossos jovens são imprudentes, muitos deles são imprudentes. Mas, irmãos, não são os jovens, não. Também temos velhos, pessoas da nossa idade, ou de menos idade, né, que também cometem muita imprudência no agir, no falar e nas observações que faz, nas atitudes que tomam. Não é? É difícil a gente generalizar. Não estou generalizando. Estou dizendo uma particularidade de uma ou de outra pessoa que costumam se degenerar, espiritualmente falando, nas suas faltas de prudência. O que é falta de prudência? Por exemplo, uma pessoa da minha idade, ou um jovem mesmo, está de olho em alguém
que seja proibido. Entendeu? Por exemplo, passa uma garota jovem, o irmão na minha idade fica olhando com malícia, outro jovem fica olhando com malícia. Tudo é fruto da vaidade e da falta de prudência. Porque não é prudente. O próprio Jesus disse, se você olhar para uma mulher com má intenção, dentro do seu coração, no seu pensamento, você já adulterou com ela. Aí você pergunta, como assim? Eu vou adulterar com mulher só pelo pensamento? É claro, meu irmão. Você sabe muito bem o que é um adultério por pensamento. Você vê uma figura lá fora que lhe agrada, você crava seus olhos nela, fixa seus olhos nela, e você traz aquilo da sua cabeça. E em determinado momento em que você, meu jovem, estiver sozinho tomando seu banho, ou deitado na sua cama de madrugada, aquele pensamento pode lhe assaltar e você, imprudentemente, vai possuir aquela mulher nas suas mãos, no seu pensamento. Então, se você a possui com as mãos, significa o quê? O que Jesus falou. Se você olha para uma mulher com má intenção nela, você já adulterou com ela. Então é isso. É por isso que as pessoas devem sempre estar revestidos das armaduras de Deus. E onde nós encontramos essa armadura de Deus? Em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu vou dar uma observadinha na Bíblia para ver se é realmente isso. Exatamente. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, a armadura de Deus. Então está escrito aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do demônio, ou do diabo, como queira dizer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Por que, irmãos, temos que estar revestidos dessas armaduras? Porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas contra as potestades. Contra as potestades, contra os principais das trevas deste século. O que eu estava falando ainda há pouco, sobre o celular, sobre a internet, isso é um dos principais poderes do inimigo. Pode ser até que me chame de ignorante por estar falando isso, mas do meu ponto de vista é verdade. Então, nós temos que nos revestir. Não que deixe de usar o celular, mas saiba como usá-lo. Não é verdade? Então nós temos aqui, né? Contra as hostes espirituais da maldade. Contra as hostes espirituais das maldades, aonde? Nos lugares celestiais. Aí ele continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Vamos ver, está escrito aqui. Para que servem essas armaduras? Para que possamos nos revestir, resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Estais, pois, firmes,
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Portanto, não é sair por aí pregando o Evangelho, discutindo o Evangelho, hostilizando o Evangelho, brigando com outros crentes, com outros irmãos, dizendo que o seu Evangelho é melhor do que o dele, é o mais correto. Você tem que guardar sábado, você não pode guardar um sábado. Não precisa essa discussão, essa dissensão entre vocês, não. Porque nós temos que nos preparar do Evangelho da paz. Porque essa discussão só gera o quê? Discórdia. E depois de tudo temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé. Como você sabe, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E então, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé faz com que a gente apague todos os dardos inflamados do maligno. Isso é muito importante. Tomai também o quê? O capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, irmãos. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E naquela época das espadas, os guerreiros se defendiam usando suas espadas para defender suas vidas e a vida do seu povo. E aqui nós defendemos o nosso espírito usando a palavra de Deus, a espada que é a palavra de Deus. Está escrito aqui. Entendeu? E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É suplicando, vigiando, orando, não só por si, nem por seus familiares, mas por todos os santos. Quando eu falo santos aqui, meus irmãos e meus que não são irmãos, digo assim que não são irmãos porque Jesus disse que todo aquele que aceitaram como seu Salvador, esse é sim seu irmão, meu irmão e minha mãe e meu pai. Portanto, essa indireta não, essa direta é para os católicos. Todos os santos, não é esses santinhos de parede, esses santinhos de oratório, esses santinhos de ouro, de prata, de pedras, de madeira, não. A oração pelos santos são os santos que guardam a palavra de Deus. São os crentes verdadeiramente crentes que são fiéis ou procuram ser fiéis a Deus. E por mim, não eu, José Paulo, é a leitura que conclui. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pedia o escritor de Efésios, não é verdade? E ele continua.
pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí está para vocês a revelação da armadura de Deus, para que possamos ficar firmes, usando todo esse tipo de armadura, a todo momento, a todo instante, todo dia, toda hora, toda noite, no deitar e no levantar, principalmente na oração, orando por todos nós, pelos santos, não pelos santos de parede, como eu acabei de dizer. Entendeu? Então, está aqui escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11. Pegue a Bíblia e observe, para que eu não fale só, para que o meu testemunho aqui, bíblico, seja real. Porque muitas vezes as pessoas pensam que os crentes falam coisas de si mesmo. Não. O crente, antes de tudo, ele faz uma pesquisa, ele olha direitinho, cavuca, como diz a irmã Nadir, a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus, para poder então fazer menção de algum versículo que ele leu e guardou na mente, para provar ao povo que ele está falando a verdade. Se bem que eu, apesar de tudo, eu não sei guardar na minha mente versículos como eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs por aí, que fazem uma pregação e refere-se àquele texto, àquele versículo, mesmo sem abrir a Bíblia. Eu não sei guardar isso. Mas tudo quanto eu falo é relacionado com o que está escrito na Bíblia Sagrada. De mim, eu não digo nem faço nada, porque eu sou um aprendiz da palavra de Deus. É por isso que eu gosto de ouvir, como está escrito. Antes é melhor ouvir do que falar. E se hoje eu falo alguma coisa, é porque na minha juventude eu observei muito aquele que sabia mais do que eu falar. Guardei para mim aqueles ensinamentos para que hoje eu também possa ensinar aqueles que não sabem, mas não aqueles que já sabem. E os que já sabem já procuram me ensinar. E eu aprendo, eu quero aprender deles que sabem mais do que eu. Porque eles aprenderam de Jesus. E Jesus ensina a todos nós, por mais simples que sejamos. E por falar em simplicidade, você sabe, um assunto puxa o outro, né? A gente retém aquilo que acha mais interessante. Sobre a simplicidade. Uma irmã chegou a mim, a gente conversando, tocamos no assunto de igreja, de templo, de sermão, de pregação, de oração. Então, tristemente, ela disse: meu irmão, eu me sinto triste porque não sei ler. Às vezes eu sinto vontade de ler uma palavra, de ir lá no púlpito, mas eu não sei ler. Eu digo: não seja por isso, minha irmã. Não fique triste por isso, não, porque não é o mundo todo que sabe ler, não. Não é o mundo todo que sabe ler. Uma boa porcentagem de pessoas são analfabetas ou semi-analfabetos. Tem muitos que lê gaguejando, tem muitos que lê e dizem palavras erradas. E tem muitos que nem sabem ler. Sobem num púlpito e falam tudo que ouviram. Se a senhora não sabe ler, não fique triste. A senhora não tem garganta? Não sabe guardar um hino? Sei. Então, quando a senhora for louvar a Deus, louve a Deus com um hino. Outra coisa, não diga vou louvar um hino.
Não, porque ninguém louva um hino. Um hino já é um louvor. Diga, eu vou louvar a Deus com um hino tal. Não fique triste se a senhora não sabe ler. Foi uma questão de oportunidade que não teve. Mas a senhora é inteligente, tem boa memória, sabe cantar. Pronto, quem não sabe ler, sabe cantar. Outra coisa, a senhora já viu escrito na Bíblia que lá em cima nos céus os anjos vivem com a Bíblia? Os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins, vivem com livros lendo uns para os outros? Já ouviu falar nisso? Não, senhor, respondeu ela. Então, minha irmã, alegre-se, porque lá em cima os anjos vivem de cântico, os anjos vivem louvando a Deus dia e noite, não é lendo. Então, se a senhora não sabe ler, não lê, não fique triste, não. Faça como os anjos nos céus, cante. Se tiver a oportunidade de estar pregando numa igreja, cante o hino, ou então grave um versículo simples e diga aquele versículo. Se for numa esquina, junto com um grupo de crentes, de irmãos, cante um hino, se tiver oportunidade. Se não tiver, também não fique triste. Alegre-se, porque a sua presença já está sendo notada por Deus e pelos anjos. Entendeu? Não fique triste. Não sabe ler? Não deixe de ir para a igreja. Observe o que dizem e fale o que ouçam. Porque isso é muito importante. Eu aprendi assim. Pois Deus te abençoe e a senhora vá para o seu culto. Lembre-se do que eu lhe falei e não fique triste, nem a senhora, nem nenhuma outra pessoa que não sabe ler. Não importa que deixe de levar uma Bíblia. Não, não deixe de levar sua Bíblia. Leve sua Bíblia debaixo do braço, na mão, em qualquer canto, sobre o peito, onde a senhora quiser. Mas mostre que é uma filha, que é um filho de Deus. Que seja homem, que seja mulher, sexo masculino ou feminino, mas seja intrépida com a palavra de Deus. Revista-se das armaduras de Deus, né? Orando constantemente, principalmente tendo fé, porque a fé remove montanhas. E sem fé a gente não agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Faça as coisas com fé, com amor. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é a fé. E tem uma coisa que desagrada a Deus, é a sua falta de amor com o seu próximo. O seu desprezo com o seu próximo, o seu orgulho de ter aquilo que o seu próximo não tem, a ganância de possuir mais e mais e mais do que você já possui. Entendeu? Isto desagrada profundamente ao Criador. É verdade? Então, sejamos um crente fiel a Deus. Um crente que procura se ajustar à palavra de Deus. Não é verdade? Bom, eu já falei demais, já disse o que queria dizer, e se não disse mais, em outro momento, outra oportunidade, eu falarei. Pedindo a vocês que deem um like, se acharem conveniente, se gostaram do sermão, da pregação, da minha palestra. E você pode compartilhar o meu vídeo. O irmão cineasta pode fazer isso. Ele perguntou a mim, irmão Paulo, eu posso compartilhar seu vídeo? Quantos queira, meu irmão. Quantos queira, porque eu também compartilharei os seus. Não se preocupe, já fiz minha inscrição. Entende? E agradeço pela sua também. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E pedindo a Deus, irmãos, que não deixe de orar por mim, José Paulo de Barros. Sou uma pessoa muito, muito necessitada, que realmente precisa da oração de vocês. Ok? Pois, meus irmãos,
Eu vou ficando por aqui, já falei 34, 35 minutos, acho que já é cansativo demais, mas para quem está interessado na palavra de Deus e aprender mais, não é cansativo, ok? Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre, meu irmão, sempre, sempre, sempre.